diretamente aos acadêmicos da graduação. Por que eu digo isso? Tentarei usar uma linguagem que seja direta e vou tentar fazer uma exposição didática que possa alcançar esse público. O encontro de hoje está relacionado ao tema das relações étnico-raciais. Venha comigo conhecer Munanga. O título do texto que trabalharemos hoje é uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, com o professor Dr. Kabengele Munanga, da USP. Pessoal, o primeiro slide trata que o antropólogo Kabengele Munanga nasceu no Congo no ano de 1942. Ganhador de uma bolsa de estudos em 1975, veio ao Brasil fazer seu doutorado na Universidade de São Paulo, na USP. Terminado a defesa, ele voltou ao seu país de origem, mas, devido à situação complicada que estava lá, ele foi obrigado a deixar a terra natal e vir para o Brasil definitivamente. Foi assim que no ano de 1978 o Brasil ganhou um sofisticado intelectual e a comunidade acadêmica um pesquisador das questões da população negra. O autor realiza pesquisas nas áreas de antropologia africana, antropologia da população afro-brasileira. Escreveu, entre outras obras, Negritude, Usos e Sentidos e Estratégias e Políticas de Combate à Discriminação Racial. Pessoal, o terceiro slide eu quero mostrar para vocês de que forma que o Munanga estruturou o texto dele. Basicamente, o texto dele está dividido em três partes. Na primeira parte, o autor ele vai discorrer sobre o conceito de racismo e a sua utilização através do tempo, ou seja, ele vai fazer uma perspectiva histórica do conceito. A segunda parte, ele colocou um subtítulo chamado Conceito de Racismo. E na terceira parte, ele também colocou um subtítulo intitulado Conceito de Etnia. Então vamos para o slide número 4. O texto começa assim, pessoal. Etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano raza, que por sua vez veio do latim gratio, que significa sorte, categoria, espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na zoologia e na botânica para classificar as espécies animais e vegetais. Então veja bem, quando o Munanga inicia o texto falando da etimologia, o autor parte do pressuposto que o leitor, no caso você, o graduando, saiba o que é etimologia. Mas se porventura você não saiba, vamos saber agora então do que se trata, o que é essa etimologia. Então vamos lá, o significado de etimologia. Etimologia é a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras e da explicação do significado de palavras através da análise dos elementos que as constituem. Em outras palavras, o estudo da composição dos vocábulos e das regras de sua evolução histórica. Então veja bem, o Munanga, no primeiro momento, ele vai buscar então a etimologia, né, desse conceito de raça. E é só assim que ele vai discorrer adiante. Então veja bem, no slide número 5, e seguindo o contexto, ele vai escrever bem assim, ainda no primeiro parágrafo. Foi nesse sentido que o naturalista sueco, o Carl Linné, conhecido em português como Linneu, que viveu entre 1707 a 1778, utilizou para classificar as plantas em 24 raças ou classes, classificação que hoje foi inteiramente abandonada. Então, veja só, ele já vai citar aqui um pesquisador daquela época chamado Carl Linné. E é importante, pessoal, que você tenha o hábito de, toda vez que estiver lendo um texto, procurar saber, né, quem é este que está sendo citado. Então, vamos saber um pouquinho quem é esse Carl Linné. Carl Linné, muitas vezes chamado o pai da taxonomia. O que é a taxonomia? É a ciência que lida com a descrição, identificação e a classificação dos organismos. Ele foi um cientista sueco que lançou as bases para o esquema moderno da taxonomia.
Seu sistema para nomear e classificação de organismos ainda está em uso ainda hoje, até nos dias atuais, com algumas alterações. Suas ideias sobre a classificação influenciaram gerações de biólogos durante e após sua própria vida, mesmo aqueles que se opõem às raízes filosóficas e teológicas da sua obra. Então vamos lá, partindo para o sexto slide. Aí o texto vai dizer o seguinte, pensando historicamente o Kabengele. Então, no primeiro momento, ele foi lá, buscou o conceito na etimologia, e aí ele já parte para um período, né, que ele vai dizer assim, no latim medieval, o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que tem um ancestral comum e que possui algumas características físicas em comum. Olha que interessante. Então, o conceito de raça, lá no período medieval, tinha muito a ver com a descendência da pessoa, né? Com a linhagem dessa pessoa. Ao slide 7, seguindo ainda no texto, ele escreve bem assim. Nos séculos 16 e 17, o conceito de raça passa, efetivamente, a atuar nas relações entre classes sociais da França na época, pois utilizado pela nobreza local, que se identificava com os francos, de origem germânica, em oposição aos gauleses, população local identificada com a plebe. Olha que ponto interessante. Então, ainda no século XVI e XVII, o conceito de raça ainda não tinha nada a ver com a questão da cor da pele, por exemplo, né? Mas ela já começava a exercer uma certa influência, uma realidade na relação das classes sociais. E olha o exemplo que o autor vai trazer para a gente, né? Ele vai falar que na França, nessa época, a nobreza, os nobres, aqueles que detinham o poder, eles se identificavam, a sua descendência estava relacionada aos francos, cuja origem era germânica. Ao contrário dos plebeus, dos pobres, do povão, que por sua vez estavam ligados aos gauleses. Então veja bem que interessante. A construção, né, dessa tecnologia do poder já surtindo efeito nas relações sociais, ainda que neste momento não estivesse em jogo a questão da epiderme. Então vamos seguir para o slide número 8. Não apenas os francos se consideravam como uma raça distinta dos gauleses, mais do que isso. Eles se consideravam dotados de sangue puro, insinuando suas habilidades especiais e aptidões naturais para dirigir, administrar e dominar os gauleses, que, segundo pensavam, podiam até ser escravizados. Olha que interessante, né, pessoal? Olha que legal. Quer dizer, então, que por conta da sua linhagem, da sua descendência, os nobres estão ligados aos francos germânicos, então eles teriam um sangue puro, eles teriam uma aptidão natural para dirigir, administrar e dominar e, quiçá, até escravizar, né, os que não fossem dessa linhagem, nesse caso do exemplo que o autor está trazendo, dos gauleses. Então a gente percebe que o autor está discorrendo e demonstrando essa tecnologia do poder de dominação, da qual o racismo foi pensado, criado e executado através dos tempos. Então vamos seguir para o slide número 9. O slide número 9 vai dizer assim, que o autor chamou de descobertas. Então ele trabalhou com o conceito de descobertas, tá? Por isso que eu estou usando essa palavra aqui. As descobertas, ou se preferirem, as invasões, né, das circunnavegações do século XV, colocam em dúvida o conceito de humanidade até então conhecida nos limites da civilização ocidental. Quem são esses outros descobertos? Ameríndios, negros, melanésios, são bestas? Ou são seres humanos como nós, europeus?